Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IAQI, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje nós vamos explorar como a inteligência artificial está reinventando o processo criativo do storytelling e construção de narrativa das marcas. Hello, eu sou Andréa Mello, estrategista, especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e diretor de fotografia. Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é um jornalista especializado em roteiros para a TV. Ele já atuou como apresentador em produções televisivas, foi roteirista do quadro Brasil Total, no programa Fantástico, e também editor-chefe no SBT. Hoje, ele é head de conteúdo na agência Accuracy e desenvolve estratégias de comunicação, vídeos e roteiro de eventos para grandes marcas como Heineken, Adidas, Unilever e Itaú. Ricardo Alves, ou melhor, Rica, seja bem-vindo ao IAQI Podcast. Obrigado, queridos. Obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de um assunto apaixonante, né? Apaixonante. Ia fazer até um sinalzinho de, assim, um coraçãozinho para vocês, mas me disseram que já é cringe fazer isso aqui. E agora a gente faz como? Eu não tem isso aqui, não, isso aqui também já é ultrapassado. Eu descobri que tem um jeito de fazer assim agora com a mão que é o hype do momento. Assim. Tá vendo? Mas que a gente não sabe, né? Porque a gente não tem idade para fazer. Exatamente. Rica, você é um jornalista especializado em roteiro para TV e vídeo e iniciou sua carreira dentro de uma emissora. Então, eu queria te pedir, antes da gente entrar no universo da IA, contar para a gente como que foi essa primeira transição, né? Essa primeira grande mudança que você teve aí de carreira, saindo do universo do jornalismo e entrando no universo de produção de conteúdo para marcas. Bom, mudança é um negócio que eu acho que sempre teve no meu DNA. E profissionalmente, inclusive, né? Porque eu, antes de fazer jornalismo, eu fiz direito. E aí, no final do curso de direito, eu me dei conta de que o que eu gostava no direito era das histórias das pessoas. Era do... Você não queria julgar ninguém, nem defender ninguém. Não queria julgar ninguém. Eu queria só ouvir as histórias das pessoas. Sim. E aí, isso foi para mim se concretizando no jornalismo e tal. Mas no começo de carreira, aquela coisa, eu acho que carreira a gente termina escolhendo muito cedo, no momento da vida que a gente tá muito verde. E eu, ainda sabendo que o jornalismo provavelmente seria mais a minha praia, eu não tinha muita clareza o que é que eu gostava mais dentro do jornalismo, né? E aí eu comecei trabalhando era um programa de grandes reportagens, um programa semanal e tal. Isso já me tirava um pouquinho do universo de hard news ali, de jornal diário, me permitia estar mais próximo das histórias mais bem contadas, mais aprofundadas, com tempo de produção, enfim, para um produto um pouquinho mais complexo. Por conta disso, eu também fui flertando casualmente com um núcleo que fazia as produções institucionais da emissora ali. Então, era um projeto de um evento de final de ano. Isso que emissora que era? Rica? Era afiliada da Globo na Bahia. É uma afiliada que tem uma produção local muito forte assim, perfeito, né? Que tem muita coisa acontecendo. A pauta da cultura é uma pauta muito presente. E isso foi me permitindo fazer coisas diferentes e tal. Muitas dessas coisas patrocinadas, obviamente, customizadas para um cliente ou para outro. E aí eu fui enveredando um pouquinho para esse mundo da comunicação corporativa. Depois eu mergulhei um pouco mais nas hard news mesmo, virei editor, chefe de telejornal. Foi uma experiência bacana porque eu ajudei a implementar um produto novo na emissora, que era já afiliada, eu saí da Globo para o SBT. Tá. E aí eu ajudei a criar tanto um telejornal novo no Recife, na afiliada do SBT no Recife, quanto a criar o núcleo de jornalismo do SBT, que foi com a chegada da Ana Paula Padrão. A saída da Ana Paula Padrão da Globo para o SBT foi exatamente o momento em que eu cheguei no SBT para ser também editor de rede
do SBT Brasil. E aí eu saí do Recife depois para trabalhar numa produtora aqui, produtora criada pela Ana Paula Padrão, e aí eu enveredei de vez para o mundo corporativo. A minha sensação é que as coisas foram acontecendo de um jeito não muito planejado, mas eu sempre acho que abracei as possibilidades, nunca... As transições foram naturais para você. Foram naturais, assim. Quando eu saí do direito para o jornalismo, eu cheguei com um certo complexo de atraso, menino novo ali, então eu queria trabalhar de qualquer jeito, fazer tudo. Aí estagiei em jornal impresso, depois fui para a rádio já era do Grupo Globo, era Globo FM. Sim. Depois fui para a TV, aí na TV o olho brilhou. Quando eu cheguei em TV... Venci na vida! Eu falei, epa, não, era isso aqui que eu estava procurando e não sabia. Não, e na época a TV muito forte, presente na vida das pessoas. Exatamente. Aqui, né? A TV aberta pautava a vida das pessoas. Sim. De fato, era fascinante, né? Fascinante. Rica, sei que cada projeto ele é único, mas dentro do teu trabalho de desenvolvimento de narrativa para marcas, tem algum processo estruturado, algumas etapas que você sempre segue na hora de desenvolver? Dé, eu aprendi a duras custas a quebrar um pouco o mito da criatividade, porque essa coisa da mudança do direito para o jornalismo ainda me deixou com um certo receio de não ser o criativo. Eu tinha medo de não ser o cara que pensava diferente, que tinha grandes ideias e tal. E com o passar do tempo, eu fui aprendendo que a criatividade é mão na massa. É um exercício, né? É um exercício, assim. Eu tive alguns chefes, alguns líderes que num primeiro momento ali me fizeram duvidar um pouquinho da minha capacidade profissional e tal. E aí depois eu fui dando conta do quanto eu conseguia entregar e tal. E fui entendendo, eu fui criando eu acho que, ao longo desse processo aí, um certo método pessoal de exercitar a minha criatividade. Eu logo, assim, cedo entendi que a gente precisava ter referência, me expor à vida, né, à cultura. Sempre gostei muito do cinema. O cinema sempre foi, para mim, uma fonte de inspiração muito grande. Então, eu acho que passo número 1 é a gente se jogar e estar na pista. A criação é uma grande colagem. É uma grande mistura de referências. E aí, o que é que eu faço hoje? O meu processo criativo hoje é sempre, no primeiro momento, me dar muita liberdade para pensar bobagens, pensar coisas aleatórias e tal. E eu rabisco, eu vou fazendo frases soltas numa folha em branco de Word mesmo ali e tal. E aí buscando referências, assim, para pontos específicos do trabalho. Boa parte das coisas que eu construo estão relacionadas a uma história com começo, meio e fim. Né? Seja um roteiro de vídeo, seja um roteiro de um evento. Então, eu gosto de pensar num argumento base, assim, como se eu fosse criar um filme mesmo, assim, sabe? Em uma frase eu consigo um storyline, que a gente chama no cinema, se eu consigo um storyline ali, bem arrumadinho, aí as coisas começam, seja para um vídeo, enfim, independentemente do formato, ou para um evento, ou para uma estratégia de comunicação X, se eu consigo essa frasezinha aí, as outras coisas começam a fluir mais fácil, e aí eu vou fazendo essa colagem de referências e tal. Eu costumo partir daí, assim, né? E aí, assim, aprendi a não sofrer nesse processo, a curtir esse processo, sabe? Eu achei fascinante essa visão que você trouxe da colagem, de usar coisas que foram criadas originalmente pelos outros. Tem um livro incrível do Austin Kleon que chama Roube como um Artista. Ah, eu li esse livro. Que ele justamente coloca, ele quebra o mito da originalidade. Exatamente. De que só é artista ou só é criativo quem é original. Porque ele coloca que todo mundo rouba ideias, inspirações dos outros, de outros lugares, né? De outras pessoas. É um processo de transformação, na realidade. Porque a gente só é o que é em função das nossas vivências. E isso, na criatividade, é o que acaba acontecendo. Quer dizer, a gente, ao ir numa exposição
ou muitas das vezes a um show de música. Quer dizer, são coisas de você pegar e juntar como o teu cérebro faz essas composições. É completamente diferente daquilo que a gente fala de plágio. Não é a história do plágio. É a história de você pegar aquilo e exatamente transformar numa coisa nova. E acho que até se aproxima dessa visão do uso da inteligência artificial generativa, porque ela não está criando algo original, seja um texto que ela gere, ou seja uma imagem que ela gere. Ela também parte de referências que ela tem para a partir daí combinar. Exatamente. É porque é num nível de fragmentação tão grande que a gente não consegue perceber. Mas ela parte dali. A diferença é que é a escala que isso ganhou, né? Que isso tomou, mas, na verdade, a construção da experiência humana a vida inteira... Já funciona dessa forma, Já funciona dessa forma. Então, eu tenho um amigo incrível, que ele é um super especialista em direito autoral, e eu super respeito, acho que a gente tem que cuidar, sem sombra de dúvida, da sobrevivência, né, dos artistas, da sobrevivência humana e tal. Mas eu confesso que eu tendo a ser meio que um anarquista da autoralidade, sabe? Eu gosto da ideia de... Quando eu penso, por exemplo, na criação musical, na criação cinematográfica, eu penso que a gente tem que prover... O mundo ideal seria que o Estado, de alguma forma, apoiasse uma determinada indústria que não consegue caminhar sozinha, com as próprias pernas, mas o criador, ele também precisa, inclusive, de apoio para isso, mas para reinventar o seu modo de sobrevivência. Quando eu penso na música, por exemplo, os artistas que deixaram de ganhar com venda de CD, para ganhar com show presencial. Obviamente tem uma série de questões envolvidas relacionadas ao mercado e tal, mas eu acho que não dá muito para a gente lutar contra algumas inovações, contra a tecnologia. Eu acho que faz muito mais sentido a gente abraçar as inovações e recalcular a rota. Eu acho que a nossa energia é mais bem gasta se a gente consegue se valer, se apropriar da tecnologia para a gente brigar por outras formas de sobrevivência, digamos assim, do que a gente ficar lutando contra. Tem um ponto que você colocou como um anarquista, né? Mas que faz parte do processo, e o processo é imperfeito, porque a partir do momento que a nova tecnologia surge, nosso aparato de legislação e de leis não está pronto para aquela tecnologia, não foi criado para aquela tecnologia. Mas ele só consegue se atualizar a partir das infrações. Então, todas as discussões que a gente vê hoje de dubladores, de atores, de músicos, protestando contra e procurando formas de proteger seu capital intelectual, sua propriedade intelectual, é tão necessário quanto natural. Porque primeiro se passa a linha, para depois você começar a definir, quem fica de cada lado e se você quiser passar, como é que você vai fazer? Né? O próprio processo, vamos falar assim, da arte de um modo geral, seja ele na questão da atuação ou da artes plásticas e tal, ele vem do processo único e que depois ele passou por um processo de multiplicação. Que queira ou não queira, também criou um determinado impacto. A gente comentou aqui sobre cinema. Mas até então, como é que funcionava? Era o cara lá do teatro que efetivamente era aquele número X de público e ele repetia aquela sessão mais de uma vez ao dia e numa sequência de dias. Quando vem a história do cinema, do processo da reprodução, a coisa já muda completamente. Ou seja, você consegue atingir mais pessoas, porém também a gente teve um problema de menos pessoas indo para o teatro naquela época. Pessoas que atuavam foram perdendo seus empregos em função disso no processo de multiplicação. O artista que até então pintava uma tela, quando você passa por um processo de serigrafia, pelo processo gráfico, também você tem uma multiplicação atingindo mais pessoas. Lógico que a gente está falando agora que a inteligência artificial também é um processo acelerado. Mas queira ou não queira, a gente fala de um processo de evolução em todos os segmentos. E não dá pra gente continuar, infelizmente, a gente sabe que isso vai criar um determinado impacto, mas não dá pra gente parar no tempo. Sob a perspectiva de uma pessoa que trabalha com criação, comunicação e com cultura, eu acho a inteligência artificial fenomenal, acho incrível, sou entusiasta.
Mas, obviamente, o receio que eu tenho é relacionado a questões éticas e a questões de mercado. Eu não acho que é lutando contra a inteligência artificial Sim. que a gente vai... Assim, não tem como mais a gente fazer isso. Eu acho que, fatalmente, muitos empregos vão desaparecer. Não tenho a menor dúvida, né? E isso a gente... né? Isso, Assim como novos vão surgir como também. novos vão surgir também. Eu acho que, obviamente, tem uma questão a ser pensada com relação à educação, à inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Eu tenho muito menos receio da pasteurização, da padronização das informações, dos produtos que possam vir a surgir com a inteligência artificial, porque eu acho que, de alguma forma, ela impõe que a gente mude um padrão muito definitivo, assim, do modo de pensar a vida. Assim, eu acho que a nossa linguagem é afetada. Eu tive o prazer de fazer um workshop sobre IA para criativos e estrategistas com a DEA, que eu super recomendo para quem for participar. E quando eu fui para o workshop, obviamente, eu já sabia do quanto é que fazer perguntas era definitivo nesse novo modo de existir, digamos assim. Tá. Mas aí, quando a DEA trouxe nesse workshop algumas sugestões práticas de prompts, perguntas interessantes a serem feitas para a inteligência artificial, para a geração de resultados específicos para o criativo ali, eu me achei muito burro. Eu me achei muito... Eu fiquei... Nossa, gente, mas como eu não pensei nesse prompt antes? Como eu não pensei... E, na real, e aí, assim, aquilo foi meio que um tapa na cara, no sentido de que a gente tem muito ainda a apurar com relação ao jeito que a gente pergunta. E eu acho que o jeito que a gente pergunta está muito relacionado ao jeito que a gente escuta. Eu vejo esse setup que a gente está se obrigando a fazer de apurar a pergunta quase que como um aprimoramento muito grande da linguagem mesmo. Da linguagem, assim. Acho que a gente vai se obrigando a exercitar o que é mais humano, mais único da nossa forma de pensar o mundo, né? E assim, o que nos diferenciou de todas as outras espécies. Exatamente. E, ao mesmo tempo, o que modela o nosso pensamento, porque é a linguagem. Quanto maior o nosso repertório linguístico, maior a nossa amplitude de pensamento, né? De raciocínio para entender o mundo. Rico, vou querer voltar lá para o processo. Tá. Por quê? E aí vou amarrar aqui com pontos que você trouxe, né? Dos prompts, do que perguntar. Eu percebo muito que não adianta você olhar só para o resultado final que você quer que a IA te dê, né? Que um chat GPT te dê da vida, um Claude, né? Pensando em estruturação de narrativa, de texto. Porque senão você chega você faz um pedido muito raso, muito simplista, e ele vai te dar uma resposta de acordo com aquele teu pedido. É preciso embarcar no processo, né? Até chegar ao produto final de uma narrativa de marca, por exemplo. Você não parte do ponto A para o B, você tem aí um processo longo. Hoje, com as ferramentas de inteligência artificial, como é o teu processo hoje? O que mudou? Tá. Em que momento você faz uso delas? O que você acha que elas trazem de vantagem ou até de desvantagem para ti nesse momento? Todo o trabalho que eu faço de texto, seja ele pensando numa estratégia ou pensando num produto mais... estanquezinho, menor, eu penso sempre na criação sob a perspectiva mais micro e na perspectiva mais macro. Eu acho que o trabalho da escrita, ele é um trabalho de artesanato mesmo, é um trabalho de marceneiro, assim, de você ir cortar, cavar, polir, lixar e rever e olhar para aquilo e rever e polir mais uma vez e tal. Eu uso o ChatGPT 4.0, tem me ajudado muito nesse trabalho mais micro da criação. Tá. Né? Então, quando eu penso, por exemplo... Polimento da escrita, né? Exatamente. Às vezes é uma frase que eu preciso, é uma ideia, às vezes o conceito inicial, a apuração daquela storyline que eu falava ali e tal. Tá. Mas a sensação que eu tenho é que a colcha de retalho, considerando a criatividade, como eu falei, essa grande colagem e tal, ainda está muito na minha mão, assim. Então, eu gosto de pensar
no patchwork ali, na imagem do mosaico, que vai se compondo, e eu crio uma coisinha aqui, uma frase, uma palavra que eu mudo, e aí peço sugestões de reformulação daquela frase, palavras substitutas, ou referências que me ajudem a explicar melhor uma determinada ideia dentro de um pedacinho daquele patchwork ali. E aí eu vou ganhando uma visão melhor das partes e vou fazendo aquele trabalho de colagem ali. Quando eu menos espero, tem uma estrutura macro bem construída ali. Para o que quer que seja para um roteiro de vídeo, seja para um roteiro de evento, seja para uma estratégia, enfim, de comunicação. Você utiliza ela em diversos momentos desse teu grande projeto, que você usa ele meio que para um polimento, ou quando não, para você construir, inclusive, essa tua coxa de retalho, ou até mesmo para o início de ideia. Você usa muito para o início de ideia? Eu sempre uso para o início da ideia, a não ser que eu já venha com uma ideia preconcebida. Se eu já tive algum insight, acordei com esse insight, eu estava tomando banho, eu estava na academia e surgiu esse insight, aí eu venho para aprimorar esse insight. Muitas vezes a gente chega com um briefing, com a cabeça absolutamente vazia, e aí você é quase que como um parceiro de brainstorming ali, né? Para brainstorming, que você vai levantando uma poeira, e aí às vezes não é nada aquilo que o ChatGPT está te propondo, mas, veio uma palavra que te provocou, que te trouxe uma memória de uma referência X, que aí você vai mais em cima você volta para essa referência. É muito louco isso, né? Quer dizer, você usa às vezes até para poder pensar uma coisa que já está dentro da sua cabeça. Exatamente. Né? Ele nos potencializa como humanos criadores mesmo. Saindo um pouco do processo, talvez eu avance em alguma pauta, mas falando um pouco de mercado. Eu vejo na realidade da agência, por exemplo, assim. A gente em um dado momento, entregava produtos avulsos, alguns produtos avulsos, né? Seja roteiro de vídeo, de formatos diferentes, vídeos corporativos, eventos menores e tal. Eu tenho uma sensação, e não só por conta da inteligência artificial e ChatGPT da vida, mas eu acho que ao longo dos últimos anos a gente vem caminhando para uma automatização das ferramentas todas de vídeo e tal. E aí a sensação que eu tenho é que o mercado vem prescindindo um pouco, vem dispensando um pouco esses produtos menores, né? Que tem menor valor agregado. Mas aí, recentemente, por exemplo, a gente tem feito lá, para os clientes que a gente entregava muito vídeo solto de treinamento, a gente tem entregado estratégias de treinamento. Né? Dentro dessas estratégias de treinamento, a gente traz muitos vídeos inseridos e tal, mas o produto agora está um produto mais complexo. A gente está vendendo um produto mais complexo. A mesma coisa nos eventos. Eu costumo... quando eu penso no evento grande, no evento mais complexo, eu acho muito difícil, da forma como a IA está hoje, que ela me entregue uma coisa muito bem resolvida. Ela vai me ajudar nessas pecinhas soltas e tal, que eu vou encaixando e formando. E aí a gente foi ganhando mercado também com eventos e com estratégia um pouco mais complexa de entrega. Então eu vejo que o meu trabalho, nos últimos 5 anos, o meu trabalho mudou muito. Culminando eu acho, com a realidade da inteligência artificial, mas, na verdade, eu já venho sendo levado por força da tecnologia e do mercado a fazer entregas mais densas do ponto de vista de um pensamento estratégico. Perfeito. E menos commodity mesmo, assim, sabe? Ô, Rica, você comentando dessa colcha de retalho e que aí você vai acionando, né, as ferramentas já pedindo ajuda, mas que ainda é você que tem o arcabouço das referências e que escolhe o que conecta, me remeteu muito à visão de um chefe de cozinha que tem ali um assistente, né, mas é o chefe quem vai decidir a receita. O assistente pode até sugerir, olha, vamos pegar esse livro, esse caderno, uma massa, uma carne. O assistente pode trazer os ingredientes, né, sugerir alguns ingredientes, mas quem vai
de fato, pegar, colocar ali, misturar, é o chefe que está preparando aquele prato. Porque é quem consegue ter essa visão do todo e mais ampla, como você comentou. Exatamente. Esse final de semana, a gente trabalhou no evento grande, bem bacana e tal. E aí a gente pensou numa estratégia para uma abertura, um momento de abertura do evento, cheio de glamour, pirotecnia e tal. Nesse desenvolvimento da ideia, inclusive, para essa abertura, isso envolvia vídeos, envolvia uma performance no palco e tal. A gente chegou a usar, a se inspirar nas ideias que vieram com o ChatGPT e tal. Mas aí chegou lá na hora do evento. As partes estavam todas bem bonitinhas. Os vídeos estavam lindos, performático treinado e tal, parará. E aí a gente foi para o ensaio. E o negócio não funcionou do jeito que a gente estava esperando. Ficou bonito, né? Então, o negócio funcionou minimamente ali, esteticamente e tal. Mas tinha um componente adicional que dizia respeito ao timing de entrada de performático, a duração de um vídeo ou de outro, a você... Aquele ajuste fino ali só pôde ser feito no ensaio, a gente passando, repassando o evento, sentindo como é que estava funcionando uma peça ou outra e tal. E a base estava ali, a gente usou a tecnologia para criar aquilo. Ficou bonito, mas não ficou do jeito que a gente esperava. Sim. Mas a experiência presencial ali, a vida como ela é, e a reação depois... Aí você vê depois a reação da plateia, que ainda impôs com o evento rodando, efetivamente, ainda trouxe uma variável nova ali. Você vê que aquilo ali vai ser muito dificilmente substituído, sabe? Assim, então, por isso que eu tendo a ser mais entusiasta do que temeroso nesse sentido, porque eu acho que talvez... meu aprendizado, por exemplo, nesse evento do final de semana por mais que a gente se cerque ali, que a tecnologia ajude, eu não posso perder de mão esse tete-a-tete, a hora de olhar para o rosto das pessoas na plateia, no caso de um evento ali. Então, tem uma inteligência ali que eu acho que é muito difícil da qual é muito difícil a gente prescindir, assim, largar de mão, porque... Então, eu acho que quando você tem esse olhar, você consegue aproveitar da melhor forma a tecnologia e... Quero colocar uma polêmica nessa fogueira. Vou até ler aqui minha polêmica. Eu trouxe dados. Que é um dado bem alarmante e, ao mesmo tempo, bem sensacionalista, que vem de um estudo do Instituto de Estudos do Futuro de Copenhague. Esse estudo prevê que 99% do conteúdo que será postado na internet em 5 anos vai ser gerado por inteligência artificial. A internet morta. Minha filha me explicou essa teoria. Eu gostaria de saber. Então, você compartilhe já a sua opinião e da sua filha de 16 anos. Tá vendo? Porque... fiquei chocado. Precisamos trazer ela aqui, olha lá. Pois é. Qual é a sua opinião a esse mas essa respeito? história, não sei se eu vou dar conta de explicar isso aqui, porque eu estava lendo uma matéria no UOL falando de uma imagem, como a imagem do Jesus da bananeira. Não me lembro se era bananeira exatamente, mas era correlação desse tipo. Era Jesus com bananeira. Como a imagem do Jesus da bananeira está relacionada à teoria da internet morta. Eu li aquilo e falei... Gente, nossa, é muito clickbait, não é? Muito clickbait, né? Assim, você... Eu falei, tem muita informação louca ao mesmo tempo. Comentei isso na sala de casa e minha filha falou, tipo... Você não sabe o que é a teoria da internet morta? Só você que não entendeu essa manchete. Tipo, a teoria da internet morta. Conta pra gente aí, porque eu também não sei. Mas é exatamente isso, a teoria de que o que supostamente seria uma rede viva, né, onde as pessoas trocam informações e conseguem participar, onde a informação flui de todos os lados, sendo substituído por, na verdade, uma troca unilateral, né? Onde os bots falam e as pessoas ouvem, ou seja, o conteúdo... Eu não sei, não sei da fonte, do quanto isso procede efetivamente. Eu entendo o temor
dessa dominância de um conteúdo produzido por inteligência artificial e o quanto é que a gente pode... Bots, né? Pelos bots. Tá. Eu acho que isso é uma preocupação relevante mesmo, e uma preocupação ética, porque a gente sabe que os bots né, podem produzir, enfim, viés, por mais bem intencionado a mensagem seja, vem uma mensagem com algum viés, ou podem ser mensagens mal intencionadas mesmo, né? Pode ser bots de fake news. Depende de quem criou e treinou o bot. Exatamente. Eu estava, em parêntese, aliás, eu estava lendo outro dia, eu não sabia de um algoritmo do governo americano chamado Compass, que ele é usado pela justiça americana, é um algoritmo que é específico para identificação de pessoas que têm maior tendência a reincidir em algum crime. E aí eles identificaram... Cara, já estamos chegando em Minority Report? Bem Minority Report isso aí, né? Então, mas eles estão usando isso na prática. Mas, ao mesmo tempo, mapeando os erros desse algoritmo aí. E dentre os falsos positivos, né? Eles identificaram que muitos estavam relacionados, que um número considerável estava relacionado à questão racial. Ou seja, tinha uma questão ética racista embutida ali no negócio que foi difícil ser identificado, né? Eu li recentemente um livro de um cara chamado Mark Zuckerberg, que o livro é sobre ética, super vale a pena, super recomendo. Ética na inteligência artificial. É um cara belga, cientista político, já vou anotar. cientista social. A primeira coisa do livro é desmistificar a inteligência artificial como algo positivo ou negativo, né? Enfim, como qualquer tecnologia, ele coloca como algo potencialmente bom ou ruim. Mas ele vai desenvolvendo, falando de questões práticas atuais e não muito distantes, porque a coisa da inteligência artificial geral, se eu não me engano, não sei se é essa expressão que eles chamam, para ele ainda é uma coisa que não está num futuro super próximo, mas que no futuro, no presente, na real, a gente já tem exemplos muito práticos de questões éticas e de problemas que começam a surgir em função do uso da inteligência artificial, mas ele defende no final que a gente existem organizações, existem associações de classe, governos que estão mobilizados para pensar políticas que ajudem a evitar problemas éticos relacionados ao uso da inteligência artificial. De fato, a gente está vivendo um ponto de inflexão que eu acho que a velocidade do crescimento da IA faz com que, se a gente não conseguir puxar um pouco a rédea no sentido de pensar essas políticas, às vezes a política pública, é política mesmo processo de regulamentação. Se a gente não puxar isso, a gente corre o risco de perder um time e, de fato, ter alguns prejuízos, às vezes, difíceis de serem corrigidos, sanados e tal. Eu vejo as big techs da vida, eu acho que a gente vive um momento bem peculiar, né? A gente sabe de toda a treta relacionada enfim, ao ex da vida. É um momento muito dinâmico. É um momento muito dinâmico e a gente sempre viveu um certo assim, na indústria da comunicação, a gente sempre viveu esse dilema de quantas pessoas dominavam ali né, da dominação da indústria da comunicação por poucos. Na indústria da tecnologia é a mesma coisa. Sim, eu acho que até um pouco pior, porque, poxa, vamos falar até que quando a gente falava de Brasil, essa coisa da própria televisão em si, né, que tinha um poder muito forte na questão da manipulação, mas você estava falando de um país, agora você está falando das Big Techs, né? As Big Techs, tipo, é um poder global, é o mundo, exatamente. Né? Quer dizer, quando, né, muito acesso a dados, né, também, porque eu acho que antes nós éramos muito passivos. Sim. Agora, como a gente tem poder de fala, a gente também gera muita informação. A gente cede muita informação. Esse cara, o Zuckerberg, ele fala que a gente assim, deve, no mundo da IA, a gente deve, mais do que nunca, se perguntar
sobre as narrativas, quem produz, quem se favorece com uma determinada narrativa, né? Na verdade, isso é uma coisa que, assim, no jornalismo, eu acho que desde sempre a gente aprende a se perguntar, né? Tipo, peraí, essa história aqui, vamos parar, vamos entender aqui o que essa história diz, quem ganha o que com essa história, sabe? Aí a gente começa a entender melhor algum eventual viés, nuances que às vezes não estão muito evidentes, mas eu acho que o quem eu acho que é fundamental. Esse recorte, inclusive essa tua fala, Rica, eu acho que vira quase um guia para identificar fake news. Porque também nessa época de inteligência artificial, a gente tem uma proliferação muito mais fácil e muito mais verossímil, né, de desinformação. Então, olhar cada mensagem que você recebe ali no WhatsApp, né, no grupo do Zap. Exatamente. Principalmente se tiver um contexto assim, político, econômico. Se fazer essa pergunta, quem que está ganhando com o envio? A gente fala aqui situações de ponto que a gente colocou, tipo, de buscar aquela informação dentro daquilo que ela mesmo lhe passa, o quanto é verídico ou não. Porque esse também é um outro ponto, né? Cara, você sabe o que aconteceu comigo? Outro dia eu fiquei assustado, porque eu não imaginei que o algoritmo fosse me responder daquele jeito. Sim. Eu fiz um upload de um documento, um trabalho que eu estou fazendo. Fiz um upload de outros 2 documentos que eu usaria como referência para esse trabalho. Tá. Pedi que o ChatGPT revisasse o meu documento e se apropriasse de alguma inspiração dos outros 2 documentos. E aí ele me falou que ia fazer aquilo. E não me retornou, não me respondeu. Passou um tempinho, 1 horinha depois eu voltei e perguntei para ele como é que tava lá, o que ele tava pensando. E aí você não vai me dar, cadê? Exatamente. Ele me falou. Aí eu perguntei, em quanto tempo ele estimava para me devolver aquela resposta. E ele falou, em 30, 40 minutos, eu te devolvo. Passou 30, 40 minutos. Não entregou. Nada, não entregou. Eu desencanei. Eu falei, amanhã eu resolvo, tava com pressa e tal, para lá. Chegou no dia seguinte, eu falei, não está dando certo esse jeito de perguntar. Fiz de tudo. Aí tirei um dos artigos, era um artigo e um outro era uma reportagem e tal. Eu achei que talvez o layout do PDF que eu subi, da reportagem, ele não estava conseguindo ler direito. Eu falei, vou tirar isso. Deu na mesma. Passou no outro dia, eu perguntei para ele sobre... Aí eu supus que ele tivesse com alguma dificuldade, porque eu não sabia que ele faria atualização, como ele faria atualização direto no documento em Word que eu tinha subido. Tá. Aí eu perguntei para ele se ele estava tendo dificuldade e se ele sugeria uma alternativa e tal. Tá precisando de uma ajuda? Bem isso. Vamos contratar um assistente para o ChatGPT. Bem isso, eu falei, funcionário público, ChatGPT, com todo respeito aos funcionários públicos. Mas assim, eu falei, não, vamos resolver esse problema. E aí ele falou, não, você tem 3 alternativas. Não, ele falou, não, eu não vou alterar direto. Ele assumiu que ele não ia atualizar direto no documento. Tá. Ele falou, você pode fazer 3 coisas diferentes. Uma é eu subir um documento no Dropbox, ou, resumo da ópera, eu subi no Google Docs, liberei acesso de editor para ele. Aí eu falei, não acredito que ele vai mexer no meu Google Docs, será? Vai. Pedi, ele disse que mexeu, mas ele não mexeu. Aí eu fui buscar ver a edição do documento, ele não mexeu no documento. Ele, na verdade, ele alucinou. Ele alucinou, né? São as alucinações. Que é o termo que eu acho incrível. Mas ele, resumo da ópera, ele não me entregou. Eu concluí, obviamente, que o meu jeito de pedir estava errado. Eu precisava resolver de outro jeito. Será que ele estava de férias? Tava com problema em casa? Pois tava com problema em casa, enfim, só pode. Tomou muita... ressaca, enfim. Mas ele deu uma alucinada boa. Aí depois eu pedi outras 3 referência bibliográfica para um trabalho. Das 3 referências bibliográficas, 2 ele me deu... Eu consegui rastrear, chequei a procedência e tal. A terceira... foi fake, né? Eu percebi que ele
ele deu uma... Na verdade, não foi fake, foi uma ficção. Foi uma ficção, exatamente. Uma obra de ficção. Mas, enfim, eu acho que isso coloca não diminui o potencial de maneira nenhuma da ferramenta, de jeito nenhum. Já que você tocou exatamente nesse assunto, que ela não te entregou no prazo, né? Putz, você ficou meio complicado. Cara, me diga uma coisa, as ferramentas de inteligência artificial, ela trouxe mais qualidade para o teu processo criativo ou foi só um aumento ou não da tua agilidade de trabalho? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que trouxe qualidade criativa, sim. Primeiro, por uma questão essencial, como eu falei, que é de me colocar... Porque eu acredito nisso mesmo. Eu acho que a gente está sendo levado a mudar o nosso jeito, a nossa linguagem. Então, assim, eu passei a rever o meu processo criativo, né? Não tem nada a ver com simplificar o processo criativo. Tem a ver com trazer mais complexidade, porque eu acho que é o modo que você se apropria do ChatGPT, né, que eu acho que vai determinar isso. Na verdade, Está mudando a tua metodologia? Exatamente. Eu simplifiquei as coisas mais operacionais. Né? Então, muitas coisas que... Outro dia, eu pus informação bem... um briefing bem completo, com informação do cliente, que eu tinha medo de usar e tal. E ele me devolveu um negócio que era um texto que era para ser simples mesmo, mas que eu não tive antes a experiência de mesmo os textos mais simples virem com a qualidade razoável, eu sempre voltava para fazer o polimento ali e tal. Ele me devolveu com uma qualidade que me surpreendeu muito. Então, assim, eu simplifiquei o que precisava ser simplificado. Em compensação, as coisas que eu vejo como mais densas e que eu vejo valor, que eu escolho, eu deixei o processo criativo mais complexo. Eu tô tendo acesso a mais referências e eu tô tendo, às vezes, mais trabalho. Facilita por um lado, mas me complica do outro. Essa coisa de eleger o que você quer fazer mais complexo, o que você quer fazer mais simples, eu acho fundamental. Minha filha, outro dia, teve uma crise porque ela... chorando em casa, conversando e tal, porque ela escreve super bem, está no 2º ano do ensino médio. Ganha, assim, a vida inteira ganhou muita medalha de concurso de redação e tal, super boa. Escreve super bem, boa. Meus parabéns. História, Carol, Maria Carolina. Parabéns, Carol. Beijo, filha. Mas ela estava, pai, eu tô meio que refém do ChatGPT. Ela falou, eu não me lembro a última vez que eu fiz uma redação sem nenhuma consulta. E eu estou me sentindo... ela estava se sentindo mal, porque ela não... Culpada, e eu falei, filha, a conversa que eu vou ter com você é a conversa que eu tenho com o meu time no trabalho. A gente precisa saber, no dia a dia, a escolher as brigas que a gente quer brigar. Né? A gente precisa entender, toda vez que a gente vê oportunidade num job... A gente precisa entender e a gente precisa se falar, né? Alguém precisa levantar a mão. Eu brinco com eles, olha, a gente tem que ter aqui a cultura do levantar a mão, porque às vezes a gente entra no modo, vamos tá no automático e tal, mas de repente passa um e diz assim, caramba, isso aqui rende, isso aqui vira um negócio bacana. Ou então, nossa, esse... é para uma pessoa muito especial, é para um cliente diferente. O momento desse cliente é um momento muito específico. Então, para tudo. E aí a conversa rola e você elege. Eu não vou trazer mais complexidade para tudo. Eu vou pegar esse aqui, eu vou me valer das ferramentas que eu tenho à minha disposição e aí eu vou fazer esse negócio brilhar e aí eu vou continuar tendo um trabalho complexo, um trabalho que aí você vai... Até para a gente se desenvolver enquanto profissional, enquanto pessoa. Porque se a gente automatiza, a gente não se desenvolve na repetição. Exatamente. Sim. Só concluindo, eu falei, filha, você vai escolher, você curte história. O último trabalho que você fez, o trabalho de história, você usou demais o ChatGPT. Talvez você tenha vacilado nisso. Então, você vai escolher, você precisa ter
é ser criteriosa no que você curte, no que brilha, faz o seu olho brilhar, no que você vê valor porque é o que te interessa para uma nota, mas você vai escolher e você vai se valer do ChatGPT, mas para se apropriar do ChatGPT e usá-lo de uma outra forma, Sim. né? Até porque, você pode usá-la como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, inclusive. É aquela coisa, é você jogar uma pergunta e receber não só a resposta, como uma outra pergunta de coisas que você não pensou naquele determinado momento, quando você questionou. Rica, nós temos 4 perguntas que a gente faz para todos os convidados, com o intuito de trazer uma reflexão maior e aí tua visão sobre esse cenário que estamos vivendo. Primeira pergunta. Qual aspecto da inteligência artificial te deixa mais empolgado nesse exato momento? Eu acho que é simplificar o que tem que ser simples. Que é uma faca de 2 gumes, efetivamente, mas o que eu não agrego, assim, o meu trabalho onde o meu trabalho não faz diferença, o que eu preciso, né? Dedicar horas. Dedicar horas. Então, nossa, tipo, eu não acho que eu nasci para fazer esse feijão com arroz, né? Então, vamos botar o ChatGPT para fazer esse feijão com arroz, gente. E aí a gente precisa gastar o nosso tempo com o que a gente acha que merece, com as coisas que a gente elege. Então, essa coisa de simplificar o que tem que ser simples mesmo é o que faz o meu olho brilhar, assim. E uma IA que você gostaria que existisse no futuro, mesmo que não fosse possível ainda hoje, né? Ou... Não posso falar, essa aí é... A IA que eu gostaria é a IA do meu modo offline, do meu modo... Aquele filme é o Ela, né? Ela, exatamente. Gente, obviamente eu amo. Ela na sua profunda materialização, né? Nossa. Não saberia dizer exatamente um propósito específico, sim, mas eu amo o universo do trabalho, amo o universo mas eu acho que, enfim, a gente tem muito caminho ainda para se valer da IA para as outras coisas boas da vida, além do trabalho. Eu espero que as pessoas possam melhorar a qualidade de vida, né? Às vezes em coisas banais e tal. Sim. Por aí. E, Rica, e o futuro da humanidade com a inteligência artificial em uma palavra? Uma palavra só, eu diria humanidade. Humanidade. Como eu falei, eu acho que a gente segue com os mesmos dilemas. Os dilemas mudam. A gente tem a oportunidade de ser mais humano, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Verdade. Mas é isso. E num mundo onde as máquinas são capazes de fazer tudo melhor do que nós, tá? O que você acha que nos torna verdadeiramente humanos? O tete a tete. O tete a tete. Eu acho que a experiência da proximidade física entre as pessoas, eu acho que vai ser sempre insubstituível. Eu acho que a gente é feito de muitos sensores que eu ainda não vejo, né? Ainda com a inteligência artificial geral que seja, ainda não vejo como serem substituídos, assim. Eu acho que o olhar, o toque, o tom de voz, a respiração. Gente, eu tô aqui, eu tô me divertindo demais com vocês, assim. Enfim, eu não acho que seria tão bom se a gente estivesse num podcast, cada um no seu cantinho. Fazendo Ou se o ChatGPT estivesse fazendo as perguntas, né? Exatamente, No fundo, a gente fala de inteligência artificial, mas a gente faz presencial. Essa é a coisa, porque isso é o que enriquece, né?
Rica, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para estar aqui hoje, compartilhar um pouco da sua visão inspiradora e otimista, Sim. mas importante de tudo, sobre o nosso futuro com a IA. Sim. Eu que agradeço demais. Obrigado, valeu, adorei. Por mim, enfim, a conversa Rendia, né? ainda muito. Nossa, a gente ia longe, Ia né? longe. Sensacional. Muito obrigado, Rica. Valeu, gente. Obrigadão. Agora eu vou agradecer a equipe aqui do Estúdio 1338, que torna possível essa captação e que esse podcast chegue até vocês. Diego Notaro Nicola, a Camila Aguiar. Agradecer também nossa água de coco do Zé. Não é feita com inteligência artificial, não tem nada de artificial, é água de coco natural, do coco para a garrafinha. E vamos nos despedir, agradecer quem está ouvindo ou assistindo a gente. Clique em todos os botõezinhos que tiverem aí disponível de like, de comentários, compartilhar esse episódio com outras pessoas. Sigam a gente no Instagram, E aqui, podcast. E a gente vai deixar aqui o link, depois os contatos do Rica, para que, né, vocês quiserem depois falar diretamente com ele, mandar mensagem, porque eu acho que vai ser enriquecedor. Estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Valeu, galera. Até o próximo episódio. Este episódio do IAQI Podcast foi apresentado por Andréa Mello e Maurício de Paula, produzido pelo Estúdio 1338, com roteiro criado por Andréa Mello em colaboração com ChatGPT e Claude. Locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.